E ao que tudo indica, galera, no que diz, quando a gente acompanha esse tempo macro aqui, ainda temos uma janela gigante para tomar uma rejeição aqui no gráfico semanal, tá? Fiquem muito ligados. Isso aqui pode ser um bull trap gigantesco. E você olhando no semanal, você entende que um pump desses nem de longe traz pra gente uma recuperação absurda, tá? E digo mais ainda, que é para você que é afobado, a gente só sacramenta esse fundo aqui agora, no tempo gráfico semanal, como sendo um fundo, ao rompimento desse topo aqui, que se encontra na casa dos 51 mil, tá? Ou seja, a gente precisa bater esse topo, precisa bater essas zonas aqui ainda, para conseguir chegar aqui em cima e bater esse fundo aqui no semanal como fundo, tá? Então, muita calma nessa hora, precisa muita água correr, e hoje a gente vai mapear quais são os obstáculos que a gente tem que se manter. Mas eu preciso muito que vocês entendam a respeito de aonde cada tendência começa e termina, e aonde entram as validações em cada tempo gráfico, tá? No próprio curso, e porra, galera, eu gravei esse conteúdo sem sacanagem mais de 10 vezes para poder não deixar passar nada. O meu foco é de fato fazer com que vocês entendam quais são as três tendências primárias, sendo que nós são quatro, na verdade, né? Mas nós temos três tendências primárias que regam esse mercado como um todo. Então, cara, calma, calma. Se Deus quiser, ao final de vocês absorverem esse conteúdo, vocês vão conseguir entender melhor o que eu tô falando. Mas, vamos lá. Toma muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com o fechamento do semanal no domingo, tá? Porque o que que pode acontecer? O mercado financeiro como um todo pode estar fazendo um pulo do gato morto agora, tá? E se isso acontecer, vai tudo derreter, continuar a derreter, tá? E o que que acontece? Se a gente procura um pump agora na sexta-feira e deixa as sardinhas ensandecidas aí no final de semana, achando que agora o preço vai reverter para sempre, no final das contas, galera, não funciona dessa forma, entendeu? No final das contas, não funciona dessa forma. Tem grande chance das sardinhas ensandecidas ficarem muito animadas no final de semana, printarem o sinal de compra aqui no semanal, perfeito, e aí chega a segunda-feira, o mercado chega limpando todo mundo, tá? Principalmente a gente viu aí Facebook perdendo 220 bi, a gente não sabe o tamanho da porrada que o setor tecnológico vai tomar. E querendo ou não, galera, o Bitcoin acompanha diretamente o setor tecnológico, concorda comigo? Ou seja, a semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, a gente vai ter a certeza absoluta, principalmente ao longo da semana que vem, na verdade, né? Mas na abertura dos mercados na segunda-feira, a gente já vai ter um norte muito grande a respeito de se a bolha tecnológica está começando a estourar ou se de fato a gente está começando uma reação maior, tá? É simples assim. Tomem muito cuidado, porque as estrelas estão se alinhando para isso aqui ser um momento perigosíssimo para o pequeno investidor, para a sardinha, para o cara que acha que isso aqui já está entrando, entendeu? Pode ser que seja? Pode sim. Vocês vão ter todos os pontos de validação e invalidação hoje aqui. Mas pelo amor de Deus, o mais importante agora é você não ser pego de surpresa, você não contar com o ovo no cu da galinha, tá? Porque se você faz isso, você pode se arrasar muito. E outra coisa que é importantíssima a gente prestar atenção aqui, ó. A gente tem essa zona aqui, tá, galera? Que na teoria é exatamente o gargalo desse ombro, cabeça e ombros, perfeito? Tá vendo aqui? Na teoria, né, o ombro, cabeça e ombro que rompeu aqui de cima, que sim era o ombro, cabeça e ombro, que, né, como eu falei pra vocês, ele só seria confirmado ao rompimento dessa zona aqui. Já que rompeu, de fato, isso aqui é um ombro, cabeça e ombro e começa a entrar em fruição o seu alvo, tá? Mas o ponto todo entendam que o que a gente está fazendo agora é simplesmente o reteste dessa zona aqui atrás agora como resistência, tá? Não, assim, se nós conseguirmos, né? O primeiro rompimento aqui, se a gente conseguir esse primeiro rompimento aqui e a estadia acima dessa zona aqui, aí certamente o sinal vai ser muito mais bullish para a gente. Conseguimos sacramentar isso aqui como fundo no gráfico diário, não no gráfico semanal. Mas aí sim a coisa começa a ficar melhor pra gente. Mas a princípio, tudo que a gente está fazendo agora é o simples reteste dessa zona aqui, como sendo a zona de reteste do gargalo desse ombro, cabeça e ombro, para perpetuar essa queda, tá? Para buscar a revisita na casa dos 33 a 30 mil dólares, tá? Por isso que é muito importante que vocês prestem atenção agora e não sejam pegos no meio dessa euforia ensandecida. Tá todo mundo feliz que voltou acima de 40k, mas isso precisa sustentar acima dos 40k, na verdade acima dos 42 mil, na verdade, para a gente ter
qualquer tipo de conversa a respeito de uma reversão, tá? Já adianto para vocês, tá? E agora, eu sempre prefiro tratar o lado mais provável antes, porque vocês não ficam super otimistas, tá? Agora, a parte do Hopium, né? A parte como é que eu vou explicar? A parte da esperança entra agora, que é o seguinte. Eu falei para vocês que, eventualmente, esse movimento de queda procuraria o seu rally de descompressão, tá? O que a gente está vendo agora pode ser sim o início desse rally, mas como nós rompemos esse fundo local aqui, eu estou esperando um topo que venha inicialmente abaixo desse e perpetue agora sim essa tendência de queda entrando aqui agora, tá? Mas para isso tudo acontecer, a gente precisa do rompimento dos 42. Vocês podem ver que o Bitcoin vai ter que suar na bacurinha demais, porque nós temos resistências enormes no nosso caminho, tá? Mas se a gente for puxar uma retração em FIB aqui, do fundo ao topo, notem que exatamente o que eu falei para vocês no semanal. Se isso aqui for um fundo, a gente precisa de um fechamento acima dos 52 mil para isso aqui se sacramentar como um fundo. Mas agora entra a parte, né, de Hopium, que é o seguinte: se isso aqui de fato se concretizar como um rally de descompressão dessa zona aqui, primeiro que a gente tem aquela cunha descendente, que é o que eu vou abrir no gráfico diário para vocês, e pela retração em Fibonacci, a gente vai ter essas três zonas aqui como sendo as três zonas mais importantes para a gente, sendo a mais importante de todas o 061, tá? Basicamente falando, para vocês entenderem o quão feio tá a coisa para a gente pode valorizar até os 52 mil para continuar numa queda vertiginosa aí, tá? No final das contas, observem, e só para vocês entenderem a correlação disso, que foi basicamente, eu espero que vocês estivessem comigo nessa área. Basicamente, quando a gente procurou essa queda gigantesca aqui atrás, eu estava avisando vocês que o movimento de descompressão entraria. Não sei se necessariamente esse movimento de descompressão não estaria para novas altas históricas, mas o que a gente fez? Puxamos um topo descendente em relação a esse aqui, tá vendo? E nesse momento o mercado sim continuou bearish, sim achou que tudo ia se desvirtuar, mas a gente foi dia a dia, hora a hora, antecipando isso, e esse fundo aqui foi encontrado para fazer uma nova alta histórica, tá? Ponto todo a gente agora pode estar fazendo algo muito parecido ao que a gente fez aqui, no sentido de que a gente vai procurar o rally de descompressão para poder, para quando chegar aqui em cima, né, quando chega nessa zona aqui, o mercado se decide. Se o mercado americano já tiver precificado, se os mercados tradicionais já tiverem precificado a trauletada da taxa de juros, se a gente vê algum evento super positivo entrando na jogada aí, se a gente vê, sei lá, o Facebook, vamos supor, né, agora... alimentando a imaginação. Vamos supor que o Facebook tirou 220 bi aí para realocar, para fazer a gestão de risco deles e vai realocar isso em Bitcoin, sai a notícia de que o Meta comprou Bitcoin e aí fudeu tudo, entendeu? Pode ser, a gente não sabe, entendeu? São muitas vertentes, mas o mercado muito provavelmente se decide por volta dessa zona aqui, tá? A respeito da gente de fato romper e seguir adiante, ou se a gente toma rejeição e continua a correção. Nesse caso aqui, a gente procurou o suporte e seguiu adiante, tá? Mas muito bem, foi nessa zona aqui que a gente se parou para tomar a decisão. Para vocês entenderem o quão pertinente é isso, observem desse fundo a esse topo exatamente aonde foi o ponto que nós mais procuramos a interação. Observem que foi exatamente onde eu falei para vocês aqui, entre o 0,6 e o 0,5. O fato da gente ter estourado o 0,6 e utilizado ele duas vezes aqui como apoio, já foi um sinal bem bullish para a gente de que é bem possível que essa tendência continuasse, tá? Se a gente desse a cabeçada aqui nos 50 mil e caísse, aí sim ia ser um sinal bem mais bearish pra gente, entendeu? A gente pode estar vendo algo parecido agora. A busca dos 52 aqui, se conseguir segurar, é lua, se não conseguir segurar, é vala, tá? Basicamente, o mercado segue. O mercado, infelizmente, é binário, né? Na verdade é trinário, porque tem também o cenário da consolidação, mas o cenário da consolidação num cenário macro, né, nos tempos gráficos acima, é interpretado como um topo, como um fundo. Então, simbora. Olha só, temos os gigantes aí, temos Marcão na live, temos Guizão na live, temos Lioto na live, que coisa linda, como é bom ver os meus parceiros próximos acompanhando o meu trabalho, tá? Beijo gigante pra vocês e pra quem ainda não é, também um beijo gigante pra vocês, tá? Vamos lá. E outra coisa, galera, só para vocês entenderem o que eu tô falando, para nossa tendência, para vocês entenderem o quanto o Bitcoin é bullish, o quanto o Bitcoin é ridiculamente bullish,
Pra gente falar de uma reversão do macro na maior tendência do Bitcoin de todas, a gente precisa, pra vocês terem ideia, a gente precisa de um fechamento abaixo dessa zona aqui, tá? O Bitcoin precisa cair até os 5.000 para a gente começar uma downtrend que seja de fato downtrend no macro, entendeu? Ou seja, o Bitcoin tem um espaço escroto para cair. Para falar a verdade, né? Se for pegar a maior zona de acumulação, tá mais ou menos por aqui, excluindo essa zona aqui como Black Swan. A gente pode cair de volta para os 8.000, 10.000, que ainda assim, no cenário geral das coisas, nós ainda assim estamos fazendo uma sequência de, ó, tá porra. Isso aqui ainda seria um fundo ascendente em relação a esse, entendeu? Então, cara, o Bitcoin é ridiculamente bullish. No que diz respeito à tendência secular dele, à tendência primária dele, que vem desde lá de trás, eu não me preocupo no Bitcoin entrar numa downtrend agora, tá? Tudo que a gente fala a respeito de inverno e blá 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 e tudo mais se encaixa nessa tendência no semanal que a gente enxerga ou até no próprio diário que também dá para enxergar, tá?